Quando abri a porta da minha casa de praia, depois de quase meio ano longe, fiquei sem fôlego com o que encontrei. Mas, para que você entenda aquele instante, preciso voltar ao dia em que tudo teve início. O dia em que um voo perdido mudou o rumo da minha existência. Chamo-me Beatriz e completei 62 anos recentemente. Era uma manhã de julho quando cheguei ao terminal, pronta para viajar até a casa de minha prima no interior. Eu pretendia passar uma temporada de 90 dias cuidando dela após uma cirurgia complicada. Sou sempre pontual, mas um acidente na estrada e uma confusão com meu documento de identidade me fizeram perder o embarque por meros 10 minutos. Fiquei ali, sentada no saguão, sentindo um peso de cansaço e irritação, sabendo que o próximo avião só sairia no dia seguinte. Foi nesse momento que anotei. Uma moça nova, de uns 20 e poucos anos, encolhida em um canto perto do portão de saída. Suas roupas estavam gastas, e ela apertava contra o peito uma criança pequena, enrolada em uma manta surrada. O rosto daquela jovem era bonito, apesar das marcas profundas de exaustão. Seus olhos tinham um brilho que me recordava alguém do meu passado, embora eu não soubesse dizer quem. Fiquei observando-a por um tempo. Ela balançava o bebê com delicadeza, sussurrando uma canção de ninar. Notei como as outras pessoas passavam por ela e desviavam o olhar rapidamente, como se a pobreza fosse algo contagioso ou um incômodo que preferiam não enxergar. Senti algo vibrar dentro de mim. Talvez fosse a frustração pelo meu próprio azar, ou a solidão que me acompanhava desde que meus filhos pararam de me procurar. Ou talvez fosse o impacto daquela notícia médica que recebi meses atrás, que me fez repensar o valor da vida. Aproximei-me dela com calma. Ao sentir minha presença, ela me olhou com receio. Com licença, falei baixo. Você está bem? Posso ajudar em algo? Os olhos dela transbordaram na mesma hora. Estou bem, obrigada, disse ela, mas a voz saía cortada. Qual o nome da pequena? Perguntei, sentando-me por perto. Alana, respondeu ela, olhando para a filha com um amor tão imenso que me comoveu. Ela tem só 100 dias de vida. Ela é linda. Vocês têm para onde ir hoje? A moça balançou a cabeça negativamente, enquanto as lágrimas molhavam seu rosto. Fiquei sem emprego há pouco tempo. O aluguel atrasou e fomos despejadas. Estamos pulando de abrigo em abrigo, mas estão todos lotados e é perigoso para ela. Não pensei racionalmente. Talvez devesse ter sido mais prudente, mas uma voz interna me dizia que aquele encontro tinha um propósito. Eu tenho uma casa de veraneio, revelei. Ela vai ficar vazia pelos próximos meses. Você e a Alana podem ficar lá, sem pagar nada e sem cobranças. Ela me encarou, como se eu estivesse falando outra língua. O quê? Não, eu não posso aceitar. Por que faria isso por uma estranha? Porque todos nós precisamos de uma mão estendida às vezes, respondi com sinceridade. E porque eu tenho como ajudar. Então, por que não fazer o bem? Apresentei-me formalmente. O nome dela era Mariana. Sua trajetória era um emaranhado de escolhas difíceis e golpes do destino que a deixaram sem teto naquele aeroporto. Naquela mesma noite, entreguei a ela as chaves da minha residência na praia, expliquei o caminho e deixei contatos para qualquer aperto. Vi o brilho de esperança em seus olhos, misturado com um choque de realidade. Cuide bem do lugar. E, principalmente, cuide da Alana. No dia seguinte, segui para a casa da minha prima. Não contei nada a ninguém. Sabia que diriam que eu fui ingênua ou louca. Mas eu sentia que estava certa. O que eu não esperava era que uma tempestade histórica atingiria o interior pouco depois da minha chegada. Estradas desmoronaram e a comunicação caiu. O que seriam 3 meses, viraram 5 longos meses de isolamento. Tentei ligar para Mariana diversas vezes, mas o chip dela parecia não existir mais.
O medo começou a me corroer. Será que ela estava bem? Será que tinha destruído minha casa ou fugido com minhas coisas? Finalmente consegui retornar. Peguei um carro direto do aeroporto para a costa, com o coração acelerado de ansiedade. Ao parar na frente da propriedade, a primeira surpresa. O jardim estava impecável. Flores que eu achava que já tinham morrido estavam coloridas e vivas. Caminhei até a entrada, com as mãos trêmulas ao colocar a chave na fechadura. A porta cedeu facilmente, e o que vi lá dentro me fez perder a cor. A casa que deixei para trás não existia mais. Não porque estava arruinada, mas porque tinha se transformado em um lar de verdade, cheio de alma, de um jeito que eu nunca consegui fazer. As paredes, antes vazias e frias, agora exibiam porta-retratos com fotos antigas. Não eram fotos da Mariana ou da Alana. Eram as minhas fotos. Aquelas imagens que eu mantinha escondidas em caixas no fundo do armário, porque me faziam sofrer. Fotos dos meus filhos pequenos, do meu falecido marido e de tempos felizes que eu achava que tinham acabado para sempre. Os móveis que eu tinha deixado cobertos por lençóis brancos estavam agora descobertos, limpos e brilhando. O assoalho de madeira reluzia. As janelas, que eu sempre mantinha trancadas, estavam abertas de par em par, deixando a brisa marinha entrar. O ar tinha um cheiro de limpeza, de flores colhidas na hora, um cheiro de vida. "Olá?", chamei com a voz trêmula. "Mariana?", ouvi um barulho vindo da cozinha. Mariana surgiu no corredor com a Alana no colo. A menina tinha crescido muito naqueles 5 meses. Seus olhos agora focavam com clareza, e ela sorriu ao me ver. Mas foi Mariana quem me deixou sem palavras. Ela não era mais aquela mulher abatida e sem esperança que encontrei no aeroporto. Estava com um peso saudável, a pele corada e os olhos cheios de brilho. Parecia feliz. "Dona Beatriz", disse ela, misturando alívio e um certo receio na voz. "Achei que a senhora não voltaria mais. Tentei ligar tantas vezes, mas meu aparelho estragou durante as chuvas." "Mariana, o quê? O que você fez aqui?", perguntei, ainda processando a transformação da casa. Ela baixou o rosto, nervosa. "Espero que não esteja zangada. Sei que me deixou ficar, mas está passado do ponto. Eu só queria cuidar do seu lugar. Queria que ao voltar, a senhora visse que não usei sua confiança de forma errada." "Não estou zangada", respondi depressa, embora minha voz soasse estranha para mim mesma. "Estou em choque. A casa está linda. Muito melhor do que quando eu morava aqui." Mariana deu um sorriso contido. "Consegui um emprego na lanchonete do Porto. O dono é um senhor muito bondoso e me deixa levar a Alana. Não ganho muito, mas deu para economizar um pouco. Eu estava guardando dinheiro para achar um canto nosso. Não queria abusar da sua bondade mais do que o necessário." Senti minhas pernas fraquejarem e me sentei devagar no sofá. Não era só a surpresa com a casa. Era o peso dos últimos meses finalmente cobrando o preço. "A senhora está bem?", Mariana perguntou, preocupada. "Está muito pálida. Vou buscar uma água." Ela correu até a cozinha e voltou com um copo de água fresca. Bebi tudo, notando que até os vidros pareciam mais transparentes do que eu lembrava. "Me conte", pedi, por fim. "Me conte como foram esses 5 meses." Mariana sentou à minha frente, enquanto Alana brincava com seus dedos. No começo, eu não acreditava que era real. Achei que alguém apareceria para dizer que era um erro e me expulsar. Mas o tempo passou e eu comecei a sentir que talvez eu merecesse essa chance. É claro que merecia. Consegui trabalho na 2ª semana. O patrão, o senhor Alberto, me viu com a bebê procurando vaga e me contratou na hora. Ele disse que a filha dele também já passou por apertos e ele entende. Ele me paga direito e tem paciência quando a Alana precisa de atenção. Ouvi Mariana contar sobre sua rotina,
o esforço para manter a casa e as melhorias que fez. Com o primeiro salário, ela comprou tinta e consertou um vazamento que eu nem sabia que existia. Com o segundo, cuidou do jardim, plantando aquelas flores que agora coloriam a entrada. Mas esta é a sua casa, ela continuou. Agora que a senhora voltou, eu e a Alana vamos sair. Só preciso de uns dias para me organizar. Não, eu a interrompi. O quê? Você não precisa ir embora agora. Fique o tempo que precisar para se estabilizar de verdade. Os olhos de Mariana se encheram de lágrimas. Por que a senhora é tão boa comigo? A senhora nem me conhece. Lá estava a pergunta de novo. Mas agora, depois de tanto refletir, eu tinha uma resposta sincera. Porque eu não tenho mais tanto tempo assim, Mariana. E quero que o tempo que me resta tenha algum significado. Ela franziu a testa, confusa. Como assim não tem tanto tempo? Respirei fundo. Eu não tinha planejado contar aquilo para ninguém. Mas as palavras simplesmente saíram. Há 8 meses, recebi um diagnóstico sério. Os médicos me deram entre 1 e 2 anos de vida. Talvez menos. Talvez um pouco mais. Mas não muito. O silêncio que tomou a sala foi absoluto. Até a bebê pareceu sentir a gravidade da conversa. Meu Deus, sussurrou Mariana. Eu sinto muito. Seus filhos, eles sabem? Aquela era a pergunta que me assombrava. Não, eu não contei. Por que não? Porque não somos próximos. Há anos que não nos falamos direito. Não quero que eles voltem para minha vida por pena ou obrigação, só porque o relógio está parando. Se eles estiverem aqui, quero que seja porque realmente se importam. Mariana me olhou com uma compaixão profunda. Eu entendo isso melhor do que a senhora imagina. Minha própria mãe, quando soube da gravidez, disse que eu era uma decepção. Ela não quis me ajudar, nem conhecer a neta. Disse que eu só seria bem-vinda de volta se abandonasse o meu erro. Senti a dor dela. Sinto muito, Mariana. Eu também. Mas aprendi que família nem sempre é a de sangue. Às vezes, família é quem a gente escolhe, ou quem escolhe a gente. Alberto, ou como a senhora, que me deu as chaves da sua vida, sem me perguntar nada. Aquelas palavras mexeram comigo. Por décadas, acreditei que o laço biológico era sagrado, mas talvez eu estivesse errada. Me fale dos seus filhos, pediu Mariana, com delicadeza. Levantei-me e fui até as fotos que ela tinha colocado nas molduras. Lá estavam Daniel e Sofia, em momentos de infância que pareciam de outra vida. Daniel tem 35 anos, Sofia, 32. Criei os dois sozinha, depois que o pai deles morreu, ainda na adolescência. O que aconteceu, se não for doloroso demais falar? Meu marido, o Tomás, era pescador. Uma tempestade no mar. O barco nunca voltou. Passei os dedos pelo rosto de Tomás na foto. Foi um golpe duro, mas achei que nós 3 enfrentaríamos o mundo juntos. Trabalhei em 3 empregos, para que não faltasse estudo nem oportunidades para eles. Sacrifiquei meus sonhos, minha energia e minha saúde. Achei que eles valorizariam isso. Mas não valorizaram. Ou talvez até tenham valorizado na época. Mas quando cresceram e construíram suas vidas, tudo mudou. Alana começou a se mexer no colo da mãe. Mariana balançava, me incentivando a continuar. O Daniel se casou com uma mulher de família rica. Ela é uma pessoa boa, eu acho. Mas sempre me fez sentir pequena. Como se meu jeito simples, meu trabalho humilde e minha casa comum fossem motivo de vergonha. As visitas ficaram raras e as ligações cada vez mais curtas. E a Sofia? Bem, a Sofia é um caso à parte. Não que ela me trate mal, ela simplesmente partiu. Mudou-se para outro país há 5 anos. Ela vive dizendo que está focada na carreira, que o trabalho a consome, e não duvido que seja verdade. Mas lá no fundo, sinto que essa distância de milhares de quilômetros é apenas uma desculpa conveniente para o abismo emocional que já existia entre nós. E a senhora já abriu o jogo com eles? Mariana perguntou. Não. Como eu faria isso? Eles têm seus próprios problemas.
Não quero ser aquela mãe carente que fica cobrando atenção de filhos adultos. Mariana me encarou com uma firmeza que me pegou de surpresa. Dona Beatriz, com todo respeito, é exatamente isso que a senhora precisa fazer. Ainda mais agora com esse diagnóstico. Eles têm o direito de saber a verdade. Precisam ter a chance de decidir se querem estar presentes enquanto ainda há tempo. Se eles escolherem não vir, pelo menos a senhora saberá a realidade, e não passará seus dias alimentando uma esperança vazia de que as coisas vão mudar sozinhas. As palavras dela foram como um balde de água fria, mas carregavam uma honestidade necessária. Você é muito madura para sua idade, comentei, olhando para ela com admiração. O sofrimento faz a gente crescer rápido. Ela sorriu com tristeza. Mas ele também nos ensina o que realmente importa, a verdade, mesmo quando ela machuca. Mas ainda não me sinto pronta para contar sobre a doença. Primeiro, preciso entender o que nos afastou tanto. Quero tentar reconstruir nossa relação, antes de dizer que o tempo está acabando. E como pretende fazer isso? Uma ideia começou a ganhar vida na minha mente enquanto eu olhava para aquela jovem, que em poucos meses cuidou de mim e do meu lar com mais zelo do que meus próprios filhos em anos. Vou chamá-los para virem aqui. Vou dizer que é urgente e que precisamos conversar. Se eles disserem que estão ocupados, terei minha resposta definitiva sobre qual lugar ocupo na vida deles. Mariana assentiu devagar. Quer que eu e a Alana saiamos para vocês terem privacidade? De jeito nenhum, respondi prontamente. Quero que vocês fiquem. Preciso de você por perto. Talvez como um apoio. Ou apenas para me lembrar de que ainda existe bondade no mundo. Naquela noite, após Mariana e a pequena Alana se recolherem no quarto de hóspedes, que ela havia transformado em um cantinho acolhedor, sentei-me na varanda para observar o mar. A lua criava uma trilha de prata sobre as ondas. Peguei o celular e encarei os nomes dos meus filhos. Fazia tanto tempo que não tínhamos uma conversa real. Decidi começar pelo Daniel. Meu dedo tremia ao discar. O telefone tocou várias vezes antes de ele atender. Mãe, aconteceu alguma coisa? A voz dele era de preocupação, mas também trazia aquele tom de quem foi interrompido em algo importante. Oi, filho. Está tudo bem. Só queria falar com você. Houve um silêncio desconfortável. Estou num jantar de negócios agora. É urgente? Sempre ocupado. Sempre em reuniões. Não é uma emergência, mas gostaria de conversar pessoalmente. Você pode vir aqui em casa no próximo sábado? Sábado, mãe. Você sabe como minha agenda é pesada. E a Lívia tem um evento social importante. Daniel, interrompi, usando um tom mais sério. Por favor, eu não pediria se não fosse fundamental. Ouvi vozes ao fundo, provavelmente a esposa perguntando quem era. Tudo bem, ele cedeu, com um suspiro que parecia um grande sacrifício. Apareço aí no sábado à tarde, mas só posso ficar umas horas. Temos compromissos no domingo. Obrigada, Cílio. Isso significa muito. Ele desligou logo em seguida, sem um te amo ou um se cuide. Apenas o silêncio do sinal encerrado. Respirei fundo e liguei para Sofia. Tive que insistir 3 vezes por causa do fuso horário. Mãe, ela atendeu com voz de sono. Que horas são aí? Desculpe, querida. Esqueci da diferença de horário. Tudo bem, já acordei. O que houve? Pelo menos ela parecia mais receptiva que o irmão. Queria te pedir para vir me ver neste fim de semana. Mãe, eu moro em outro continente. Não dá para pegar um avião assim do nada. Eu sei que é pedir muito, Sofia. Mas faz 2 anos que não te vejo pessoalmente. 2 anos. Eu preciso de você aqui. Ouvi um suspiro pesado do outro lado da linha. Aconteceu algo? Você está doente? A pergunta me desarmou. Por um segundo, quase confessei tudo, mas me segurei. Só sinto falta de vocês. É tão estranho uma mãe querer ver os filhos. Mas eu tenho um cargo de responsabilidade aqui. Não posso simplesmente largar tudo porque você decidiu que está com saudades. Aquelas palavras doeram como facadas. Entendo, sua carreira é prioridade. Desculpe incomodar. Mãe, não começa com esse drama.
Não é drama, Sofia. É honestidade. Dói saber que minha própria filha não achou tempo para me visitar em 24 meses. Você também poderia ter vindo me visitar, ela rebateu. Eu tentei 3 vezes no ano passado. E nas 3 você disse que era um momento ruim, que estava atarefada e que era melhor esperar. O silêncio que se seguiu foi denso. Olha, Sofia disse, com a voz mais mansa. Vou ver o que consigo fazer. Talvez eu consiga uns dias de folga, mas não prometo nada. Certo. Obrigada por tentar. Mãe, você está bem mesmo? Estou, filha. Só estou cansada de fingir que não me importa o fato de vocês terem me apagado da rotina de vocês. Nós não te apagamos. Quando foi a última vez que tivemos uma conversa de verdade, Sofia? Sem ser sobre o clima ou sobre o seu escritório? Quando foi a última vez que você me contou algo da sua vida particular? Algo que realmente importasse? Perguntei. A Sofia ficou em silêncio, pois as duas sabiam que a resposta era desoladora. Fazia anos. Eu ligo amanhã para confirmar se vou ou não, disse ela por fim. Obrigada, querida. Te amo, mãe. Aquelas palavras soaram automáticas, ditas mais por costume do que por afeto real. Mas ainda assim elas disse. Respondi que também a amava. E ao desligar, fiquei encarando o aparelho. Era nisso que nos tornamos. 2 estranhos ligados apenas pela biologia e pelo dever. Mariana apareceu na varanda com a pequena Alana dormindo em seus braços. Correu tudo bem? Perguntou ela baixinho. Falei com eles. O Daniel vem no sábado por umas horas. A Sofia talvez venha, mas provavelmente não. Sinto muito por isso. Não sinta. No fundo, eu já esperava, mas queria muito estar errada. Mariana sentou-se ao meu lado, enquanto o bebê respirava suavemente contra seu peito. Sabe o que é mais triste nisso tudo, dona Beatriz? Eles não fazem ideia do que estão perdendo. Não falo só da sua saúde, que eles nem sabem como está, mas de perderem o tempo com a senhora, de não conhecerem a mulher fantástica que a senhora é. Eu não sou fantástica, Mariana. Sou apenas uma mãe que deu o seu melhor. E parece que não foi o suficiente. Não, rebateu ela com firmeza. A senhora é a mulher que entregou as chaves do próprio lar para uma desconhecida, que confiou quando ninguém mais confiaria. A senhora salvou a minha vida e a da Alana. Isso é ser fantástica. Aquelas palavras me tocaram fundo. Talvez ela estivesse certa. Talvez o erro não fosse eu não ser o bastante, mas sim meus filhos nunca terem parado para me enxergar como alguém além da função de mãe. O sábado chegou num piscar de olhos. Passei a manhã limpando tudo obsessivamente. Mesmo com a casa brilhando graças a Mariana, eu precisava me manter ocupada para não enlouquecer. É normal estar ansiosa, comentou Mariana, vendo-me ajeitar a mesma almofada pela 4ª vez. São seus filhos. Você quer que tudo esteja impecável. Não procuro perfeição, confessei. Só estou buscando um sinal de que ainda significo algo para eles, que não sou apenas uma tarefa chata na lista de obrigações deles. Se não se importassem, não viriam. O Daniel vem porque eu o pressionei. A Sofia, como eu disse, dificilmente aparecerá. Como se o destino quisesse me desmentir. Meu celular tocou. Era ela. Mãe, estou no aeroporto. Consegui o primeiro voo disponível. Chego em umas 3 horas. Meu coração deu um salto. Você vem mesmo? Sim. Pensei muito no que você me disse. Você tem razão. Passou tempo demais. Eu precisava te ver. Lágrimas teimosas escorreram pelo meu rosto. Obrigada, minha filha. Ao desligar, Mariana sorria para mim. Viu só? Ela se importa. Talvez. Ou talvez seja só culpa. Importa a razão, se o resultado é que ela está vindo? Mariana tinha um bom argumento. Daniel foi o primeiro a chegar, exatamente às 3 da tarde. Estava sozinho. Sua esposa, a Lívia, não veio. Não fiquei surpresa. Ela sempre tinha uma desculpa pronta para nos evitar. Oi, mãe, disse ele, com um abraço rápido e protocolar. Oi, meu filho. Que bom que veio. Foi então que ele notou Mariana na cozinha, preparando um café com a Alana em um carregador de bebê.
Quem é essa? Ele perguntou, mudando o tom para algo defensivo. É a Mariana, uma amiga. Ela e a filhinha estão passando um tempo aqui comigo. Os olhos do Daniel se estreitaram. Uma amiga? Mãe, faz quanto tempo que você a conhece? Alguns meses. E ela mora aqui? Na sua casa? O tom de acusação me irritou. A casa é minha, Daniel. Posso convidar quem eu quiser. É que você precisa ter cuidado. Tem muita gente que se aproveita de idosos. Não estou gaga, Daniel. E a Mariana não está se aproveitando de nada. Na verdade, ela cuidou deste lugar muito melhor do que eu mesma cuidava. Mariana, sentindo o clima pesado, aproximou-se. Olá, sou a Mariana. Sua mãe foi um anjo para mim quando eu não tinha para onde ir. Serei eternamente grata a ela. Daniel a olhou com desconfiança, mas foi educado. A tensão só diminuiu com a chegada da Sofia. Quando ela passou pela porta, eu quase não a reconheci. Estava bem mais magra, com olheiras profundas e uma expressão tensa que eu não lembrava nela. Mãe! Ela correu e me abraçou com uma força que me surpreendeu. Senti tanto a sua falta. Eu também, querida. Demais. Ficamos abraçadas por um longo tempo. Quando nos afastamos, vi que ela estava chorando. Você está bem, Sofia? Parece exausta. Estou bem. Só as coisas têm sido difíceis ultimamente. Mas o que importa é que estou aqui. Sentamos todos na sala. Mariana fez menção de sair para nos dar privacidade. Mas eu pedi que ficasse. Eu precisava do apoio dela, daquela presença que me lembrava o porquê de eu estar fazendo aquilo. Então, começou Daniel, sempre prático e direto. Por que nos chamou? Você disse que era algo fundamental. Olhei para os meus 2 filhos sentados à minha frente. Observei os dois. Daniel, com sua postura travada e um olhar de quem está com pressa. Sofia, com aquele semblante exausto, mas agora atenta. Eram meus filhos. Os bebês que embalei, as crianças que vi crescer, os jovens que tentei guiar. Em que momento eles se tornaram esses desconhecidos? Chamei vocês porque precisava compreender o que houve, comecei. Quando e por que nos afastamos tanto? Éramos uma família. Hoje, somos quase estranhos que apenas dividem o mesmo sobrenome. Mãe, isso é puro drama, rebateu Daniel. É mesmo, Daniel? Quando foi a última vez que você me ligou só para conversar, sem que fosse meu aniversário ou alguma data obrigatória? Ele se calou. E você, Sofia? 2 anos. 2 anos sem te ver. O seu emprego é tão absorvente que você não conseguiu um único fim de semana para visitar sua mãe? Sofia desviou o olhar. Não é só o trabalho, mãe. É mais difícil do que parece. Então me explique. Me ajudem a entender. Do meu ponto de vista, vocês partiram e nunca mais olharam para trás. Como se todo o meu esforço e cada renúncia não tivessem tido valor nenhum. Não fale assim. Daniel elevou o tom de voz. Nós damos valor ao que você fez. Mas, mãe, não podemos passar a vida sentindo que estamos em dívida eterna com você. Aquelas palavras foram como um soco no meu estômago. É isso que vocês sentem? Que estou cobrando uma conta? Não é bem assim, Sofia tentou intervir. Daniel, você foi bruto, mas disse a verdade, continuou Sofia, olhando para mim. Mãe, você sempre reforçava o quanto trabalhava, o quanto sofria por nós. Era como se cada momento ao nosso lado fosse um fardo que você carregava. Isso não é verdade, tentei falar, mas Daniel me cortou. É verdade sim. Eu sei que você fez muito. Eu sei. Mas você nos fez carregar a culpa por cada sacrifício seu. Parecia que tínhamos que passar o resto dos nossos dias tentando te compensar por você ter nos criado. Fiquei sem fala. Era como se tivessem puxado o tapete sob meus pés. O mundo parecia girar. Eu fiz vocês sentirem culpa? Perguntei, com a voz quase sumindo. Eu só queria que soubessem o tamanho do meu amor. Queria que entendessem que tudo valia a pena porque era por vocês. Mas esse é o ponto, mãe, disse Sofia, com um tom mais suave que o do irmão, mas igualmente cortante.
Toda vez que você falava do que abriu mão, nos sentíamos como um peso, como se a sua felicidade tivesse sido destruída por nossa causa. Eu nunca pensei isso, jamais. Talvez não por querer, disse Baniel. Mas lembra quando consegui meu primeiro cargo importante? Lhe dei todo animado para te contar. Tentei buscar na memória, mas não lembrava do diálogo exato. Você disse: "Que bom, meu filho! Finalmente todo o meu trabalho duro deu resultado." Percebe? Como se o meu sucesso fosse apenas uma validação do seu esforço. Não era sobre a minha conquista, era sobre o seu sacrifício sendo pago. As lágrimas começaram a descer pelo meu rosto. Eu não lembro de ter dito isso. Você disse, e disse coisas parecidas muitas outras vezes. Sei que não foi por mal, mas o peso em nós foi o mesmo. Mariana, que estava quieta num canto, fez um movimento como se quisesse me defender. Mas balancei a cabeça para que ela não interferisse. Eu precisava ouvir aquilo, por mais que doesse. E quando o papai morreu, continuou Sofia, com a voz embargada agora. Você nos disse que tínhamos que ser fortes por você. Que precisávamos seguir em frente, porque você precisava de nós. Você não nos deu espaço para sentir a nossa própria dor. Eu estava tentando manter a gente unido. Eu sei, mãe. Mas éramos crianças. Tínhamos acabado de perder nosso pai, e em vez de podermos chorar, fomos colocados no papel de seus pilares emocionais. Aquelas frases me partiram ao meio. No fundo, eu sabia que eles tinham razão. Eu estive tão mergulhada no meu próprio luto e no pavor de como sobreviveríamos, que talvez tenha sufocado o sofrimento deles. Sinto muito, sussurrei. Eu não sabia. Não tinha noção de que estava machucando vocês. O semblante do Daniel suavizou um pouco ao ouvir meu pedido de desculpas. Não é que você quisesse nos ferir de propósito, mãe. Mas quando crescemos e começamos a trilhar nossos próprios caminhos, sentíamos que nada do que fizéssemos seria o bastante para você. Parecia impossível compensar tudo o que você abriu mão. E esse peso se tornou insuportável. E por isso vocês se afastaram. Essa foi a saída. Não foi algo planejado, explicou Sofia. Foi acontecendo aos poucos. Cada visita parecia uma prestação de contas. Você estava sempre avaliando se estávamos aproveitando as chances que nos deu, se éramos bem-sucedidos o suficiente, se ligávamos o bastante, se éramos gratos o suficiente. Eu nunca. Sim, mãe, você fazia isso, insistiu Sofia. Talvez não com palavras claras, mas com suspiros, com indiretas, com o jeito que nos olhava. Parecia que você estava o tempo todo medindo se o nosso sucesso valia o preço do seu sacrifício. Escondi o rosto entre as mãos, chorando sem conseguir parar. Durante anos, eu me vi como a vítima do abandono dos meus filhos, sem perceber que eu mesma tinha construído aquele muro entre nós de formas que eu nunca quis admitir. Mariana finalmente se levantou e parou ao meu lado, colocando a mão com carinho no meu ombro. Dona Beatriz, respire fundo. Isso é doloroso, mas é necessário. Essa verdade precisava aparecer. Daniel olhou para Mariana com curiosidade. Há quanto tempo você está aqui, afinal? Há 5 meses, ela respondeu. E nesse tempo, conheci uma mulher que talvez vocês não tenham tido a chance de enxergar. E que mulher seria essa? Daniel perguntou, ainda na defensiva. Uma mulher de uma generosidade sem tamanho. Alguém que me deu as chaves de casa quando eu era uma completa estranha. Que confiou em mim quando ninguém mais confiaria. Ela salvou a minha vida e a da minha filha. Isso só prova o quanto ela é ingênua, resmungou Daniel. Entregar as chaves para uma desconhecida? Daniel, Sofia o repreendeu. Não seja cruel. Não sou cruel, sou realista. Sinceramente, mãe, você nos chama depois de meses e encontramos uma estranha morando aqui? O que você queria que a gente pensasse? Queria que pensassem que a mãe de vocês ainda é dona da própria vida, respondi, com a voz mais firme apesar do choro. E que talvez a Mariana tenha estado mais presente nesses 5 meses do que vocês nos últimos 5 anos. O silêncio que se instalou
foi pesado e cortante. É isso que você realmente pensa? Sofia perguntou, com a voz baixa. Que não nos importamos com você? Eu não sei, minha filha. Digam vocês. Eu importo? Porque daqui de onde eu estou, parece que sou apenas um compromisso. Algo que vocês resolvem quando sobra um tempo entre os empregos e a vida agitada de vocês. Isso é injusto, disse Daniel. Nós temos responsabilidades. Eu também tinha. Minha avó subiu pela primeira vez. Eu tinha 3 empregos, 2 filhos para criar sozinha e contas que não acabavam mais. Mas eu sempre dava um jeito para vocês. Sempre. E você nunca nos deixou esquecer disso. Daniel gritou de volta. Daniel, Sofia se levantou. Chega, isso não vai levar a lugar nenhum. Como não? Ela nos chamou para entender o que aconteceu. Pois bem, foi isso. Crescemos sentindo que nunca seríamos bons o bastante para ela. Cansamos de tentar. Aquelas palavras me atravessaram como lâminas. Mas no fundo da minha alma, reconheci a verdade nelas. Vocês têm razão, falei por fim, tentando me acalmar. Tem razão em muita coisa. Eu errei feio. Ferrei vocês de formas que eu nunca desejei. E eu sinto muito, sinto de verdade. A honestidade do meu perdão pareceu desarmar Daniel. Ele se sentou novamente, passando a mão pelo cabelo, exausto. Mãe, nós também sentimos muito, por termos fugido em vez de conversar. Por não termos sido francos sobre como nos sentíamos. Sofia se aproximou e se ajoelhou na minha frente, segurando minhas mãos. A gente te ama, mãe. Nunca deixamos de amar. Só não sabíamos como ficar perto sem sermos esmagados por expectativas que a gente nunca ia conseguir alcançar. Eu não tinha expectativas, tentei dizer sem força. Tinha sim, ela disse docemente. Expectativas de gratidão o tempo todo, de visita sem fim, de que a sua felicidade dependesse só de nós. Não era por maldade, mas era real. Olhei para os dois e pela primeira vez não vi as crianças que eu criei, mas os adultos que eles se tornaram. Pessoas com suas próprias marcas, seus próprios conflitos e suas próprias verdades. E o que a gente faz agora? Perguntei. Como é que se conserta isso? A pergunta ficou no ar, como uma promessa delicada. Sofia continuava segurando as minhas mãos. Daniel havia relaxado os ombros, perdendo aquela postura rígida de antes. Mariana observava tudo em silêncio, com Alana adormecida em seu colo, sendo a única testemunha daquele acerto de contas familiar. Eu acredito, começou Sofia, pausadamente, que o primeiro passo é sermos sinceros, de verdade, sem esconder nada por receio de ferir o outro. Eu concordo, assentiu Daniel. Mas mãe, isso exige que você também seja transparente conosco. Diga o que sente e do que precisa sem nos carregar de culpa. Apenas sendo real. Eu posso tentar, respondi, com a voz ainda instável. Mas vocês precisam entender o meu lado. Quando o pai de vocês partiu, eu me vi sozinha com 2 adolescentes, sem um centavo guardado e sem segurança nenhuma. Eu precisei ser uma rocha, porque achei que era disso que vocês precisavam, de alguém que segurasse as pontas. Nós precisávamos de uma mãe que nos deixasse ser frágeis, disse Sofia, com doçura. Alguém que nos permitisse chorar, ter medo, nos sentirmos perdidos. Mas em vez disso, vocês tinham que ser fortes por mim, completei, compreendendo finalmente. Porque eu não podia me dar ao luxo de fraquejar. Se eu caísse, tudo desmoronaria. Só que você não percebeu que ao esconder sua vulnerabilidade, você nos ensinou que sentir era um erro. Que tínhamos que carregar o mundo nas costas sozinhos. As peças do quebra-cabeça finalmente se encaixavam. Por anos, culpei meus filhos pelo gelo entre nós, sem enxergar que eu mesma havia criado esse padrão. Eu os ensinei sem querer que dividir a dor era se tornar um estorvo. Tenho uma coisa que eu preciso contar a vocês. Comecei, sentindo meu peito martelar. Algo que guardei por meses porque tinha pavor da reação de vocês. Daniel e Sofia trocaram olhares carregados de apreensão.
Há 8 meses, procurei um médico por causa de uma exaustão que não passava. Depois de muitos exames, recebi o diagnóstico de uma doença degenerativa grave. Vi o sangue fugir do rosto dos dois. Os médicos me deram entre 1 e 2 anos, talvez um pouco mais, mas as chances são de que seja menos que isso. O quê? Sofia levantou-se num salto. Você tá dizendo que vai morrer? Todos vamos, minha filha. Eu apenas sei o prazo aproximado. Mãe, não é hora para filosofia. Daniel também se levantou alterado. Por que não nos contou há 8 meses? Passamos todo esse tempo vivendo nossas vidas como se nada estivesse acontecendo. Enquanto você... Porque eu não queria que vocês voltassem por remorso. Eu o interrompi. Não queria ser a mãe, no leito de morte, que vocês visitam por puro dever. Eu precisava saber se ainda existia algo real entre nós. Algo que valesse a pena resgatar antes que meu tempo acabasse. Sofia começou a soluçar, escondendo o rosto. Daniel desabou de volta no sofá, em estado de choque. E agora? Perguntou Daniel, com a voz falhando. O que a gente faz com essa notícia agora? Agora vocês escolhem. Decidem se querem aproveitar o tempo que me resta para reconstruirmos o que foi quebrado. Ou se preferem seguir com suas vidas. Eu não vou obrigar ninguém. Não vou usar a culpa. A escolha é de vocês. Como você pode dizer isso? Sofia me encarou com olhos marejados e uma ponta de raiva. Como se tivéssemos escolha. Você é nossa mãe. Exatamente por isso, vocês têm escolha. Porque ser família não deveria ser uma sentença, mas uma decisão, uma escolha que a gente faz todos os dias. Daniel caminhou até a janela, de costas para nós. Vi seus ombros tremerem enquanto ele lutava para não desabar. Por fim, ele se virou, com o rosto banhado em lágrimas. Isso é tão injusto. Você acaba de confessar todos os seus erros como mãe. Nos faz encarar nosso próprio distanciamento. E em seguida solta uma bomba dessas. Como a gente processa tudo isso ao mesmo tempo? Eu não sei, meu filho. Mas o tempo não vai esperar a gente se sentir pronto. Essa é a nossa realidade agora. O silêncio que se seguiu não era mais de mágoa, mas de uma compreensão profunda e dolorosa. Daniel aproximou-se e, pela primeira vez em décadas, ajoelhou-se ao lado de Sofia, unindo suas mãos às minhas. Naquele momento, as barreiras de orgulho e as cobranças silenciosas que nos mantiveram distantes desmoronaram sob o peso da nossa própria humanidade. Não vamos a lugar nenhum, mãe, afirmou Daniel, a voz firme apesar do choro. Não por culpa, nem por obrigação, mas porque, pela primeira vez, eu sinto que estou vendo quem você realmente é. E eu não quero perder nem mais um segundo dessa mulher. Sofia me abraçou, escondendo o rosto em meu ombro. Vamos consertar isso. Talvez a gente não tenha 10 ou 20 anos, mas teremos a verdade. E isso vale mais do que todo o tempo que desperdiçamos fingindo que estávamos bem. Mariana, que assistia a tudo emocionada, levantou-se silenciosamente, com Alana nos braços. Ela fez um gesto, indicando que nos deixaria sós, mas eu a impedi com um olhar. Vocês também são parte disso agora. Eu disse, você me devolveu a coragem de ser vulnerável. Você cuidou das minhas lembranças, quando eu mesma tinha medo de olhar para elas. Nas semanas que se seguiram, a casa de praia tornou-se o cenário de um milagre cotidiano. Sofia conseguiu uma licença estendida do trabalho. E Daniel passou a trabalhar remotamente da sala de estar. Mariana e Alana continuaram conosco, formando uma família nova e atípica, onde o sangue e o destino se misturavam com harmonia. Aprendemos a rir dos erros passados e a chorar sem medo de sermos vistos como fracos. Meus filhos finalmente entenderam que o maior sacrifício que uma mãe pode fazer não é trabalhar demais ou abrir mão de sonhos, mas ter a coragem de ser imperfeita diante de seus filhos. Eu, por outro lado, aprendi a soltar as rédeas da culpa e a simplesmente receber o amor que eles tinham para oferecer. Quando olho para o mar hoje, não sinto mais a solidão do horizonte. Sinto a paz de saber que,
embora minha jornada esteja chegando ao fim, deixo para trás laços restaurados e uma casa cheia de vida. Descobri que a vida não se mede pela duração, mas pela profundidade dos encontros que permitimos que aconteçam. Mariana e Alana encontraram um lar. Meus filhos encontraram sua mãe. E eu, no ocaso da minha existência, encontrei a liberdade de ser apenas Beatriz. Espero que essa história tenha tocado seu coração tanto quanto tocou o meu. Gostaria muito de saber de onde você está nos assistindo. Escreva o nome da sua cidade e do seu estado nos comentários. Eu adoro saber até onde nossas histórias estão chegando. Se você gostou desta narrativa e quer acompanhar mais reflexões e histórias emocionantes como esta, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Deixe também o seu like para nos ajudar a continuar trazendo conteúdos que inspiram.